Muito bem, bom dia a todos e todas. Sejam novamente bem-vindos e bem-vindas ao nosso seminário coorganizado pelo Instituto de Estudos Avançados da USP e a Oficina Municipal e a Konrad Adenauer para discutirmos o futuro do serviço civil no Brasil. Desta vez, realizando a 7ª edição deste seminário, que está sendo promovido desde abril deste ano, quando iniciamos com um debate em torno de educação pública, na sequência saúde pública, segurança pública, gestão pública, assistência social e desenvolvimento, e o último seminário realizado em outubro, serviços digitais ao cidadão e governo eletrônico. Nesta 7ª edição, a última deste ano, nós vamos discutir força de trabalho e qualidade do gasto público, recebendo 2 especialistas, como sempre, que têm uma longa trajetória acadêmica e ou profissional na área da administração pública e, no dia de hoje, fazendo esta relação entre gestão de pessoas, burocracia, folha de pagamento e receita. Muito bem, então, para iniciarmos, como sempre, temos os nossos convidados que abrem o seminário por parte da Oficina Municipal e da Fundação Konrad Adenauer e do Instituto de Estudos Avançados da USP, e é sempre muito bem-vinda a palavra dos dirigentes para celebrarmos, né, novamente esta parceria que deve continuar no próximo ano. Então, de imediato, vamos passar a palavra para o professor Ari, aproveitando para agradecer toda a equipe do Instituto de Estudos Avançados, que esteve conosco no decorrer deste ano, promovendo a divulgação dos seminários, fazendo a edição dos vídeos após o seminário para disponibilização no site do IEA, lembrando que, para além do debate que temos ao vivo, o vídeo sempre fica à disposição como material de consulta para as diversas redes profissionais e acadêmicas puderem ter acesso a este conteúdo. Professor Ari, muito bom dia. Novamente, obrigado pelo trabalho, né, do IEA conosco na promoção deste evento. Bom dia, professor Fernando. Na verdade, o IEA é que é agradecido, em primeiro lugar, a iniciativa sua e da professora Evelyn de gerar essa série, esse ciclo, né, que agora conclui a primeira fase, em 2021, com o 7º encontro. Em segundo lugar, a oportunidade de termos essa parceria com a Oficina Municipal e a Fundação Konrad Adenauer, e que é uma parceria em todos os sentidos da palavra, e agradeço também, na pessoa do caríssimo José Mário Brasiliense, a equipe da Oficina Municipal, que também faz todo o apoio, como está fazendo, né, nesse momento, toda a transmissão e todos os cuidados que vem tendo e o carinho com que nos tratam. O evento de hoje, novamente, nessa boa iniciativa de olhar a administração subnacional, em particular a questão da força de trabalho, nas várias áreas fim, ela tem, na data de hoje, um tema que é um tema, eu diria que instigante, em todos os sentidos da palavra, né? Que é a força de trabalho e a qualidade do gasto público. A professora Evelyn, como foi dito, fará uma apresentação mais formal dos nossos palestrantes, mas eu não posso me furtar a registrar o privilégio que nós temos, acho que a Oficina Municipal, Konrad Adenauer e o Instituto de Estudos Avançados da USP, de termos 2 participantes do calibre, né, da secretária Giovanna Victor, que nesse momento preside o Fórum Nacional de Secretários e Secretárias Municipais de Fazenda e Finanças, e que é a secretária, nesse momento, né, já teve outras experiências, mas a secretária municipal da cidade de São Salvador da Bahia de Todos os Santos, acho que esse é o nome completo, né, de onde a senhora, nesse momento, tem a enorme responsabilidade. E o professor
Nelson Marconi, conhecido de todos nós, da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo, que é uma pessoa que também há muito tempo está, vamos dizer assim, nas lides, né? E, ao mesmo tempo, durante parte da sua atividade na prática e parte no estudo e na reflexão. Então, só, mais uma vez, elogiar a professora Evelyn e o professor Fernando pela capacidade de convocação que tem de trazer em todos os temas, né, os 7 temas, pessoas notáveis, importantes, reforçar o que o professor Fernando falou agora, de que, na verdade, nesse momento nós estamos fazendo quase que uma gravação, né, mas essa gravação ela dará frutos posteriores, né, importantes, seja por consulta, seja por enfim, outros produtos que poderão decorrer depois, a gente sonha em ter publicação e, etc. E mais ainda, né, subsídio para políticas públicas, ano que vem é um ano importante para o país, em particular, e agradecer mais uma vez, caríssimo José Mário, a super parceria da Oficina Municipal e também por ser intermédio da Fundação Konrad Adenauer. Desejar um bom evento e pedir desculpas, eu não vou poder participar, porque hoje é fim de ano, temos aí uma certa sobrecarga de eventos no Instituto, então daqui a pouco eu vou ter que abrir um outro evento, mas acompanharei, enfim, na medida do possível, de hoje ao vivo, e depois complementarei aí pela audição da fita. Muito obrigado, professor Ari. Então, também agora vamos passar a palavra para o José Mário, diretor-presidente da Oficina Municipal, a quem aproveitamos para agradecer toda a equipe da Oficina Municipal e a Fundação Konrad Adenauer por esta coprodução com o Instituto de Estudos Avançados. E aqui aproveitar para citar, né, algumas pessoas da equipe da oficina que estão sempre colaborando na organização desses eventos: o Éder, o Lucas, a Jaque, o Alexandre, enfim, né, assim como as colegas, né, que estão conosco em todo o evento fazendo a tradução para Libras. José Mário, a palavra está com você, meu caro. Muito bom dia. Bom dia, meu caro Fernando Coelho. Faço minhas as suas palavras de agradecimento à equipe da oficina, faço minhas palavras do professor Ari Plonsky, esse privilégio que foi uma jornada de 7 encontros do mais alto nível, organizados por você, Fernando, e pela professora Evelyn Levi, hoje fechando com chave de ouro, com a Giovana Victor e o Nelson Marconi, colegas da gestão pública, colegas das finanças públicas, que mais do que nunca estão colocadas em xeque, exatamente quando a gente faz o recorte subnacional e olha para os estados e para os municípios. Essa semana nós estivemos com um stand no 4º encontro de vereadores e prefeitos do estado de São Paulo, chamado Conexidades, e o tema das finanças e do gasto público permeia todas as mesas, todas as políticas públicas, todas as discussões. Eu tenho certeza que hoje a gente vai ter a condição de entender essa problemática com uma visão mais ampla e mais sistêmica, porque, de fato, os agentes públicos estão muito perdidos. E nós tivemos conferências, inclusive, do Tribunal de Contas do Estado e da União, que passaram a assumir uma posição não só de controle, mas também de orientação e apoio, porque a desinformação e a dificuldade, propriamente dita, de operar o sistema tributário e o sistema de gasto nos municípios, especialmente, que era o foco do Conexidades, está muito grande, está colocado em xeque os fundos de participação dos municípios, o próprio novo Fundeb, e a qualidade da gestão, a qualidade do operador das políticas públicas no campo das finanças, que é o recorte que a gente está trazendo aqui, os recursos humanos, o pessoal está sendo mais exigido do que nunca. Uma palavra interessante que os consórcios intermunicipais foram lembrados, inclusive pelo Tribunal de Contas do Estado, como uma forma de eficiência, eficácia, efetividade do gasto público, como uma forma de compartilhar competências estatais
que não estão bem distribuídas por todos os municípios, especialmente os pequenos e médios. Enfim, é uma boa nova, porque, graças a esse apoio da Fundação Konrad Adenauer, a gente tem podido explorar o tema da cooperação intermunicipal, tendo a Alemanha como inspiração, a experiência dos Zweckverband, que são os consórcios intermunicipais na Alemanha, e os Landkreis, que são uma espécie de condados no contexto do federalismo alemão. Nós estamos trazendo essa experiência para iluminar um pouco o nosso desafio aqui brasileiro de cooperação regional, e fico muito feliz em terminar com esse tema, o 7º encontro com esse tema, que é o coração da gestão do dia a dia das prefeituras, com pessoas tão competentes, e a secretária Giovana com uma visão nacional, não só de Salvador, da Bahia, dos estados, dos municípios da Bahia, mas na sua posição de colegiado, de liderar o colegiado dos gestores nesse campo, tem uma visão nacional. Tenho certeza que os nossos internautas aqui que vão acompanhar, estão conosco agora e que assistirão depois pelo YouTube, terão um documento muito precioso de referência para as suas gestões, para a reflexão e para a prática da gestão pública. Agradeço, então, mais uma vez, a Ari, Fernando, Evelyn, por essa parceria, um dia de celebração também, 7 encontros, 2021, muito bem conduzido pelos nossos líderes, e oxalá a gente possa, em 2022, enfrentar novas questões para ter uma visão ainda mais ampla, mais sistêmica de toda a gestão pública, com essa porta de entrada da capacidade civil, do serviço público, do serviço civil, dos gestores, que são a força motora da administração. Muito obrigado e faço votos de uma excelente manhã de trabalho. Nós que agradecemos, José Mário. Vou passar, então, de imediato a palavra para a professora Evelyn, apenas salientando para que vocês que estão nos acompanhando ao vivo durante o seminário, a partir das colocações e comentários dos nossos 2 convidados, a Giovana e o Nelson, vocês podem interagir conosco, com dúvidas e perguntas pelo chat do YouTube. No final do nosso seminário, podemos encaminhar algumas dessas questões para o debate que se faz ali nos últimos minutos com os nossos 2 convidados. Professora Evelyn, a palavra está com você para apresentar os nossos convidados e iniciarmos o nosso seminário. Bem, gostaria de dar bom dia a Zé Mário, Ari, sejam bem-vindos, Giovana e Nelson. Eu gostaria de apresentar vocês, Giovana e Nelson. Giovana é cientista política pela UNB, com mestrado em Políticas Sociais e Planejamento pela London School of Economics. Pertence à carreira dos especialistas em políticas públicas e gestão governamental do governo federal. Foi secretária de Planejamento e depois também de Fazenda de Niterói, no Rio de Janeiro. Atualmente é secretária da Fazenda de Salvador e preside o Fórum Nacional de Secretários Municipais de Fazenda e Finanças, como bem indicou o professor Ari e também o nosso querido Zé Mário. Mas eu gostaria de adicionar mais 2 questões. Uma é a seguinte: pelo índice de gestão fiscal da Firjan, Niterói é a cidade, é o município com o melhor desempenho fiscal no estado do Rio de Janeiro. E Salvador é também a melhor gestão fiscal do país, em termos de município, né? Então, nós estamos vendo que a Giovana realmente está em 2 posições estratégicas, com as quais ela contribuiu inelutavelmente para esse desenvolvimento, né? Em seguida, eu gostaria de apresentar o professor Nelson Marconi, da Fundação Getúlio Vargas e coordenador do FGV-CND, que ele é economista pela PUC de São Paulo, com mestrado e doutorado em economia pela FGV de São Paulo, com bolsa sanduíche no MIT. Ele é coordenador executivo do Centro de Estudos do Novo Desenvolvimentismo da GV e, entre suas diversas funções como gestor e consultor,
foi diretor de Recursos Humanos do Ministério da Administração e Reforma do Estado, e eu lhes garanto que fez muitas coisas mais. Nós temos tido uma parceria já de décadas, que são muito proveitosas, e eu tenho aprendido muito com ele. Bem, esse é o 7º seminário da nossa série O Futuro do Serviço Civil nos Governos Subnacionais. Os especialistas em diferentes políticas públicas que participaram dos seminários anteriores convergiram em alguns pontos no que diz respeito ao perfil desejável da força de trabalho governamental em estados e municípios. Para obter serviços mais eficientes e eficazes, eles propõem, praticamente todos se referiram à necessidade de que os servidores tenham hoje competências digitais. Vários apontaram para a necessidade de recrutar novas profissões ligadas à transformação digital e ou novas necessidades. Muitos sugeriram a necessidade de melhorar o recrutamento e muitos se referiram à necessidade de aprofundar a profissionalização, especialmente dos dirigentes. Há, portanto, claras indicações de que mudanças importantes precisam ocorrer na qualidade da gestão da força de trabalho no setor público. Mas existem também limites, dados principalmente pelas condições fiscais. Segundo os dados do Índice Firjan da Gestão Fiscal, o indicador de gastos com pessoal, que representa quantos municípios gastam com o pagamento de pessoal em relação à receita corrente líquida, atingiu 0,54 ponto, sendo o segundo pior entrave à gestão municipal em 2020. Mais de 53% das cidades registraram situação fiscal difícil ou crítica, e das 1.818 cidades que gastaram mais de 54% da receita corrente líquida com a folha de salários do funcionalismo, 624 comprometeram mais de 60% do orçamento com essa despesa e ultrapassaram o limite máximo determinado pela legislação. É certo que, em larga medida, a despesa de pessoal aumentou em muitas administrações em decorrência dos gastos com inativos, mas que tenderão a crescer em vista do envelhecimento da força de trabalho e da falta de reformas previdenciárias. Que caminhos nos indicam esses dois especialistas para encontrar uma situação de equilíbrio? Então, essa é a questão mais geral que nós gostaríamos de tratar, e eu já passo diretamente à primeira pergunta que nós lhes fizemos, que é o seguinte: o trabalho recentemente publicado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre capacidades estatais nos municípios mostrou que o cluster que agrega os municípios de maior IDH e maior PIB são também aqueles que têm a maior população média, a menor capacidade de receita e a maior despesa com pessoal, ou seja, maior IDH e maior PIB também incorrem em maior despesa de pessoal. Quais caminhos vocês enxergam para atenuar ou mitigar essa contradição? Alternativa 1, intensificar o uso de novas tecnologias ou criar um ecossistema de força de trabalho composto por estatutários e cargos comissionados, mas também com vínculos mais flexíveis, como temporários, trainees, estagiários, terceirizados, consultores, startups, voluntários, desocupados. Então, essa é a minha primeira pergunta e eu a dirijo para o Nelson. Vamos começar com o Nelson. Bom, obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite feito pela Evelyn, em nome de todos vocês. Eu queria agradecer a todo mundo, inclusive pelas palavras elogiosas, né? Eu, na verdade, estou na Escola de Administração da GV, tá? Não na Escola de Economia, só essa pequena coisa que eu faço, na Escola de Administração de Empresas, mas trabalhando sempre como economista de desenvolvimento e economista também ligado às questões
para as finanças públicas são tópicos essencial para a gente poder desenhar políticas de desenvolvimento, né? Bom, mas então vamos aqui à pergunta da Evelyn, alguns comentários gerais sobre o que foi falado aqui, né? Bom, o fato de você ter um IDH maior, né, um gasto maior com o pessoal, né, precisa ser analisado com um certo cuidado, porque isso, a magnitude do gasto pessoal, né, ela pode estar refletindo o fato de que você tem políticas públicas, tem um setor público, né, parrudo, digamos, no bom sentido, quer dizer, mas que executa várias políticas públicas, né? Então, isso leva, né, a ter uma estrutura de pessoal maior, né, dependendo da forma como essa gestão está organizada, ou pode ocorrer realmente de você ter um desperdício, né? Certo? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer, se a gente vai olhar para essa correlação, né, e ver se ela realmente o que está por trás dela, a gente precisa avaliar a composição da força de trabalho, né? Onde é que ela está alocada, que tipo de atividade ela está realizando, que tipo de profissional você tem a força de trabalho, né? Para a gente avaliar melhor o que essa correlação é alta, né? A segunda coisa que eu queria dizer é que a digitalização dos serviços públicos, né, é uma coisa importante, né, mas eu acho que ela é muito importante, logicamente, a gente modernizar os processos de trabalho, a forma como a população vai sendo atendida, isso é fundamental, né? Mas a gente tem que, antes disso, ter políticas públicas bem desenhadas, né, para a população. Uma delas é atender melhor, logicamente, né, prestar melhor serviços públicos e, de preferência, de forma digitalizada, né? Então, esse é um ponto. Mas a gente tem que também pensar em que a força de trabalho tem que ter bons profissionais capacitados para desenhar, para avaliar, para implementar políticas públicas, né? Então, a digitalização em si, eu entendo que ela não pode ser a finalidade, vamos dizer, o objetivo principal da administração pública, né? Hoje, a gente ainda tem que se preocupar muito com a qualidade das políticas públicas. E, para isso, você ter uma força de trabalho capacitada, bem qualificada para tal, é muito importante, né? Dito isso, então, vou para a resposta à pergunta da Evelyn, né? Eu entendo que vamos dizer, essa transformação digital da administração pública vai ajudar, mas eu acho que muito mais importante do que isso é a gente analisar a composição da força de trabalho e ter um mix, né, com certeza, de formas de contratação, de possibilidades de vínculos, de tipos de funcionários dentro da força de trabalho. Por quê? Porque o setor público ele organiza, ele realiza atividades diferentes, que exigem perfis diferentes, exigem alguns tipos de atividades, exigem estabilidade maior do que outros tipos, né? E algumas atividades elas são permanentes, perenes, outras elas são periódicas, né? Tá certo? O tipo de, às vezes os projetos, né? Eles também são, né, temporários, então tudo isso depende, a força, o desenho dessa força de trabalho depende muito do que a administração pública está fazendo, né? É possível digitalizar uma série de atividades? É possível, logicamente, né? Mas não basta isso. Então, a ideia de você pensar como que a força de trabalho qual que deve ser esse desenho para a força de trabalho, né? Em função do que a administração pública realiza, é muito importante, né? Então, para isso, a gente tem que ter um pedaço da força de trabalho composto de servidores estáveis, né? Os últimos fatos mostraram, inclusive, que é muito importante a estabilidade. Se não fosse a estabilidade hoje, alguns órgãos estariam muito mais desmontados que já estão, né? Como a Polícia Federal, né? O IBAMA, né? E outros órgãos que nós estamos vendo, né? Tá certo? Que as pessoas elas têm mostrado como as políticas públicas estão tendo irregularidades, né? Mas elas têm
tem, inclusive, conseguido externar esse ponto de vista justamente nessa estabilidade, então isso é um ponto importante. Ao mesmo tempo, a gente precisa tentar equacionar a questão da estrutura de incentivos, que acho que é uma coisa que nós vamos conversar mais para frente hoje ainda, dado o roteiro, inclusive, né, que a gente tem aqui hoje para esse seminário. Então, eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas acho que mais para hoje mesmo a gente deveria, eu sugiro que a gente discuta um pouco como é que se dá essa estrutura de incentivos para lidar com essa questão de você ter que ter estabilidade, né, para uma boa parte, ou para a maioria, talvez, dos servidores, e, ao mesmo tempo, ter uma estrutura de incentivos adequada para estimulá-los a performar, né, a serem recompensados de alguma forma quando eles performarem de forma adequada e tudo mais. Bom, então, uma parte dessa força de trabalho realmente tem que ser estável, uma parte da força de trabalho tem que ser temporária, uma parte da força de trabalho tem que trabalhar vinculada a determinados projetos, né? Uma parte das atividades de serviço público pode ser realizada por terceiros, né? Certo? Contratadas pelo setor público, digamos assim, de várias formas, né? Certo? Como hoje são. Então, a gente tem que ter um mix aí, realmente, vamos dizer, de possibilidades, né? Tá certo? E o planejamento da força de trabalho é um instrumento importante porque ele possibilita, né, definir quais são os perfis, a gente vai falar acho que um pouco mais disso hoje também, né? Quais são os perfis que a gente precisa, com que tipo de vínculo esses servidores precisam, que tipo de vínculo esses servidores precisam ter com a administração pública e assim por diante, né? Então, essa é uma outra questão que acho que vale a pena a gente discutir um pouco hoje. O que é esse planejamento da força de trabalho, por que ele é importante, né? Para finalizar a minha fala, a única coisa que eu vou fazer aqui é um ponto que eu insisto muito quando eu falo em relação aos casos comissionados, né? E ficou muito usual, né? Tornou-se muito usual a gente dizer que a gente precisa ter pessoas de fora, ou que os cargos comissionados devem ser feitos através de recrutamento amplo e aberto, né? Eu concordo que, para algumas posições, sim, esse recrutamento deve ser amplo, aberto, né, e trazer pessoas de fora da administração pública, é importante essa oxigenação, mas, em geral, se a gente olha os órgãos que performam muito bem na administração pública, eles são órgãos em que o recrutamento é feito internamente. Existe um recrutamento, mas é feito internamente, né? São os órgãos que fortalecem a sua própria força de trabalho, criam um mecanismo, então, de estímulo, que as pessoas sabem que elas vão poder ocupar esses cargos de chefia, né? Existem concursos, processo de recrutamento interno dessas pessoas, tá? E elas, com isso, conseguem ocupar cargos mais, digamos, né, posições mais altas dentro da hierarquia de uma organização. Isso é um estímulo muito forte. Assim é a Receita Federal, assim é o Banco Central, né? Assim é a diplomacia, né? Assim é o IBGE, né? Então, a gente tem que também olhar para isso, olhar para o que acontece no Brasil e ver aqueles cargos que performam bem, eles têm, em sua maioria, né, em sua maioria, eles têm uma participação muito grande de servidores da própria casa com um processo de recrutamento interno para ocuparem esses cargos de chefia. Então, eu deixo também essa ideia aqui um pouco para a gente poder discutir ao longo do nosso seminário. Muito obrigado. Primeiro, minhas palavras iniciais são essas. Obrigada, Nelson. Eu passo a palavra imediatamente para a querida Giovana. Bom dia. Bom dia, Evelyn. Prazer enorme te ver, com saudades. Fernando, professor Fernando, uma referência nossa aí, obrigada. Zé Mário, prazer em vê-lo novamente. Acho que a gente tem aqui muito a construir mesmo nessa agenda dos subnacionais. Parabéns pela iniciativa junto às cidades. E meu amigo Marconi, também é um prazer estar dividindo essa mesa com você. Fico bem mais à vontade. Apesar de não chegar ao seu nível de experiência, viu, Marconi? Não, de jeito nenhum. Essa experiência é muito maior que a minha. Experiência!
Bom, primeiramente gostaria aqui de realmente louvar a iniciativa da gente discutir essa questão dos recursos humanos com enfoque de subnacionais e trazer alguns insights, na verdade, né? Eu não sou gestora de recursos humanos, eu cheguei a alguma coisa parecida a um planejamento de força de trabalho na nossa Secretaria de Planejamento de Niterói, mas a gente percebe no dia a dia e na reflexão também com as demais cidades, onde a gente tem percebido aí os nossos desafios e as potencialidades que a gente tem para as cidades. Eu vou deixar aqui, se vocês me permitirem, mais provocações do que a gente está precisando do que talvez necessariamente respostas, né? Vou trazer uma pequena avaliação do que a gente tem percebido. Como o professor Zé Mário falou, a gente tem um diálogo muito intenso com os demais municípios do país. A gente teve uma reunião em Salvador, já duas, né? Uma com 50 secretários de fazenda de todo o país, de médias e grandes cidades. Em seguida, tivemos a reunião com os secretários de capitais, que culminou na semana passada na reunião na Frente Nacional dos Prefeitos. A gente teve a oportunidade de escutar ali muito a posição daqueles 85 prefeitos ali de médias e grandes cidades do país com relação aos maiores desafios na área de financiamento e na área de gestão, realmente, das cidades brasileiras. O que a gente tem percebido com relação à despesa pública e força de trabalho, eu queria começar recomendando um trabalho que a gente apresentou lá, que é produzido pela Frente Nacional dos Prefeitos, que quem estuda isso, esse aqui é um documento absolutamente, está sem foco, absolutamente fundamental, que é o Anuário do Multicidades. E aqui a gente tem já um estudo importante sobre a despesa com o pessoal, que esse manuário ele é anual, mas ele traz já o primeiro semestre de 2021 também. Eu acho importante a gente analisar esses dados, porque eles têm os gastos de pessoal, o crescimento do gasto por população, por região, por tamanho das cidades. Mas acho que é importante começar dizendo aqui de uma forma mais conjuntural que 2020 e 2021 a gente teve uma contenção na despesa com o pessoal, basicamente promovida pela Lei Complementar 173, que limitou o aumento nesses 2 anos, qualquer tipo de gratificação, aumento de despesa com o pessoal por criação de cargos e etc. Então, eu acho que vale a pena avaliar os anos de 20 e 21, porque eles serão, assim, eu acho simbólicos. São 2 anos que você não teve um aumento significativo de despesa com o pessoal e você teve um desafio muito grande a políticas públicas. Você teve uma demanda muito forte sobre a ação pública dos entes subnacionais, tanto governos estaduais quanto municipais. E você teve uma resposta. Então, a despeito de você não ter dado gratificação por resultado, aumentado o número de cargos em comissão, ainda assim as cidades promoveram a criação de sistemas de resposta a emergências, vacinação, enfim, instalação de toda essa rede de proteção com a Covid, rede de assistência social, que são as suas principais, digamos assim, atividades, né? A gente não teve um aumento com o pessoal. Então, eu acho que vale a pena a gente procurar entender o que aconteceu nas cidades nesses 2 anos, porque pode ser um farol do que a gente possa fazer daqui para frente. Sem aumentar a despesa com o pessoal, você melhorar a resposta às políticas. E não vai dizer que... bom, eu acho que isso... eu queria fazer só essa provocação inicial por essa situação que se deu em 20 e 21. Uma observação interessante com relação à qualidade do gasto, e aí eu não diria só na área de pessoal, Zé Mário, mas de uma forma geral. Pela nossa experiência, o que a gente percebe que leva um ente a se preocupar com a qualidade do gasto público? Primeiro, é a escassez. Se você tem pouco recurso, você necessariamente vai ter que se virar para melhorar a eficiência do gasto. Segundo, e eu digo isso, bom, depois eu falo por quê.
Segundo, são as regras, como aconteceu com a Lei Complementar 173, como há uma cobrança, às vezes, dos tribunais de contas, do Ministério Público, é a institucionalidade, digamos assim. E a terceira são os valores da gestão. Uma gestão que prefere não desperdiçar, que prefere, enfim, gastar de uma forma eficiente. Então, eu diria, e digo isso porque participei de gestões muito diferentes. Por exemplo, Niterói, você não tinha uma escassez tão grande de recursos. Pelo contrário, né? Era uma cidade rica por causa dos royalties. Mas a opção foi poupar, fazer uma poupança. Então, isso eu diria que é mais relacionado a valores. Agora, em Salvador, não. Em Salvador, a gente tem que se preocupar com a qualidade do gasto pela escassez, porque a gente tem muito por fazer e uma receita per capita baixa em relação, por exemplo, a todas as capitais do país, por exemplo. Então, e o que motiva a qualidade do gasto são questões diferentes. E aí, eu acho que isso aí reflete a decisão que é tomada, qual tipo de política vai ser adotada. E tem uma coisa, Zé Mário, mais uma provocação que eu gostaria de fazer, que a gente tem reparado muito nos subnacionais. Essa coisa da capacitação, da orientação, da dificuldade que os municípios têm, às vezes, de cumprir as normas da despesa, isso é um pouquinho uma armadilha colocada pelo próprio governo central. O que a gente tem percebido é que, cada vez mais, o governo central toma medidas, decisões e políticas públicas que geram impactos substanciais nos entes subnacionais, sem uma consulta, sem uma identificação respectiva da onde virão os recursos. E aí há uma coisa de culpar os subnacionais porque ele não é competente para gastar, ele não sabe. Não é isso, é porque as regras são absurdas, são desconectadas. A gente está enfrentando, nesse momento, essa questão. Vou dar um exemplo típico: o piso dos enfermeiros, que foi aprovado pelo Senado. Um piso de R$ 4.500 para os enfermeiros. Alguém questiona aqui a importância disso para o país? Ninguém. Da categoria, ninguém vai questionar isso. Mas são 27 bilhões. Da onde é que os municípios do Brasil vão tirar 27 milhões para botar um piso de 4 mil? Vão tirar de qual política pública? Se eu tenho que gastar 25% da educação, já. Então, assim, de fato, não é só que... E outro exemplo, do SUS, por exemplo. Você tem esses recursos das portarias que são transferências de fundo a fundo do Sistema Único de Saúde. Esses recursos vêm no que a gente chama, Mário, de blocos de financiamento e regidos por portarias sobre a forma como aquele recurso tem que ser gasto. Só que as realidades dos municípios são muito diferentes, as urgências são muito diferentes. E depois da pandemia, elas se tornaram ainda mais, digamos assim, diferentes do que vinha acontecendo nos últimos 15 anos. Porque agora o que a gente tem é fila para fazer exame, fila para fazer cirurgia letiva, desse pessoal que não fez no último ano e meio, 2 anos, por causa da pandemia. Entretanto, você recebe recursos dos blocos de financiamento para a vigilância sanitária, para a saúde bucal, que não é aquilo que você precisa nesse momento. A gente tem que fazer mutirão de catarata, de hérnia, inguinal, é o tipo de exame de cirurgia que você tem que fazer agora, que as pessoas estão há 2 anos na fila para fazer. Então, na verdade, o que a gente tem percebido é uma desconexão no diálogo. O próprio Ministério da Saúde desativou um pouco esses comitês tripartitos que davam as regras para o repasse dos recursos dos blocos de financiamento. Entendeu? Então, nós temos discutido no âmbito da Frente Nacional dos Prefeitos, e tivemos a oportunidade de colocar isso para os prefeitos na semana passada, a necessidade, Marconi, de instalar a comissão fiscal que a Lei de Responsabilidade prevê, que é uma comissão tripartite de estados, municípios e União, paritária, aonde as normas fiscais serão discutidas. Porque o que a gente percebe é que elas são exaradas hoje pela Secretaria do Tesouro Nacional, que é uma parte da história. Porque todo mundo colabora para o bloco de tributos do país, para a massa de receita do país. Então, a gente precisa tornar esse diálogo mais transparente e desmistificar um pouco essa questão de que os municípios não têm
capacidades para gastar. Eu estava olhando, inclusive, aqui nossa definição, né, no livro das capacidades municipais. A gente percebe que das 4 vertentes, os municípios têm uma habilidade muito maior política, várias delas, mais até do que a União. O que os municípios têm investido ou obtido de poupança corrente em decorrência das imposições para o aval da União é mais do que a própria União tem de poupança corrente e tem investido. A União tem um déficit muito maior, que se os municípios tivessem aquele déficit, eles não conseguiriam nem, porque município, a gente sempre fala, não tem cheque especial, né? A gente tem o que tem na conta para pagar salário, fornecedor e tudo, enquanto que a União tem. A União emite título, a União emite moeda, o município não tem isso. Então, o município tem que fazer gestão fiscal por bem ou por mal. A gente não precisa de ter teto, porque o nosso teto é o que tem na conta, diferentemente da União. Então, há que se avaliar um pouco, e acho que esses dados do Multicidades, eles desmistificam muito um pouco essa capacidade de gestão, inclusive fiscais, dos entes subnacionais. Eu queria fazer essas provocações, e ainda para voltar e dar um exemplo prático dessa nossa questão da qualidade do gasto, é o cumprimento dos 25% da educação em 2021. Nós tivemos as escolas fechadas por 8 meses, 9 meses. Você tem um planejamento todo ano de gastar 25% da educação, porque também ninguém consegue gastar mais do que isso. Aí você vem um ano em que as escolas ficam fechadas. E aí você tem que gastar os 25%. Como é que esse gasto vai ser feito? Tem muitos municípios pagando 3 meses de salário para professor em dezembro. É bônus, é atrasado, é tudo que você imaginar. Sendo que você teve profissionais de saúde 2 anos e meio na linha de frente, 2 anos na linha de frente. Ano passado aconteceu muito isso, profissionais de saúde perdendo, fora de casa, não podia voltar, encontrar com o filho, foram os guerreiros da trincheira. E quem recebeu 2 salários no final do ano foram os professores. A mesma coisa esse ano. O que a gente tem ouvido, eu ouvi, ninguém me contou, o prefeito de São Paulo falou na reunião na sexta-feira. Eu tenho escutado prefeitos dizerem que estão pintando paredes pintadas para chegar nos 25% em 2021. Planejamento. Quem é que ia planejar que a gente ia ter uma segunda onda em março desse ano como a gente teve, gente? Sabe? Não precisa terminar com os 25%. O que está se chegando aqui a um senso de discussão é passar o que não foi pago em 21 para ser necessariamente executado em 22 e 23 em educação, somado aos 25% desses anos. Isso salva para a educação 15 bilhões para 2022 e 2023. Mas há um sentimento, e muito capturado pelas discussões corporativistas, de que é perda, retrocesso para a área de educação. Então, você não pode abrir um precedente. A pandemia não tem problema, não foi um precedente. Mas você não pode abrir um precedente de passar essa despesa pública para o ano que vem. Então, o que tem... E aí, 1.000 municípios provavelmente vão ter que gastar, sem muito planejamento, 1.000 municípios, 15 bilhões de reais até dezembro, se essa PEC 13, por exemplo, não for aprovada, que autorizaria, você salvaria para a educação 15 bi para 2022 e 2023. Não, tem que gastar, entendeu? Então, assim, esse é um exemplo de enforcement, às vezes, institucionais, que parecem que têm o seu valor, e etc. Mas a gente tem que aprofundar o debate, entendeu? Tem que torná-lo mais responsável. E aí, para finalizar mesmo, eu só queria falar da transição da força de trabalho. O Nelson já deu aqui tudo o que eu entendo que seja absolutamente fundamental para esse planejamento da força de trabalho. Apenas a questão dos cargos comissionados, eu acho que eles funcionam, também depende do recrutamento interno, depende da maturidade e da natureza do órgão. Quando você menciona assim, BGE, o CAD é um exemplo, são órgãos muito técnicos e maduros, digamos assim. Quando você tem uma necessidade de modernização, aí talvez você tenha uma necessidade de recrutamento externo mais pungente.
né? Uma modernização do órgão, uma ampliação, enfim, uma transformação. Aí talvez você precise de um pouquinho mais dessa visão externa. Mas a transição da força de trabalho, para você constituir esse novo mix que foi planejado, é um grande desafio. Essa path dependence, no que tange a força de trabalho, talvez seja, assim, gente, um componente muito importante desse planejamento. A forma com que está instalada a força de trabalho e o componente da transição, ele é quase tão importante quanto para onde se quer chegar. Porque você está falando de serviços que você não pode descontinuar, mas, ao mesmo tempo, você tem que ir substituindo pessoas, dependendo da seleção que é feita. Se você está trazendo pessoas que você não sabe quem são, porque elas foram selecionadas ou por concurso, ou por um processo seletivo, uma contratação temporária. E você tem um risco embutido nisso. Eu falo porque eu trato aqui de questões, por exemplo, como cadastro, inscrições imobiliárias, cobrança de impostos, gestão tributária. Não há possibilidade de ter descontinuidade. Então, às vezes, ainda que você tenha um serviço que não seja totalmente satisfatório, há um risco na recomposição, há um risco de transição, que eu acho que vale a pena ser considerado tanto quanto, porque às vezes a situação ideal, você tem um risco de transição tão alto, que é melhor que você não chegue na situação ideal, chegue numa situação intermediária, mas contenha os riscos da transição, né? Assim, a sua história de serviço público. Eu já falei muito, tinha outras coisas para falar, mas eu vou esperar a próxima rodada. Obrigada pela paciência. Muito bom, Giovana e Nelson. Então, terminamos aqui o primeiro bloco de perguntas. Vamos começar com uma segunda pergunta. E aproveitando, então, a última resposta da Giovana, eu vou passar a próxima pergunta para o professor Nelson, né? O Nelson, quando respondeu à professora Evelyn em relação à primeira questão, trouxe um aspecto muito importante, né? Às vezes, contrafactual, a necessidade de olharmos melhor essa correlação entre capacidade, né, econômica, o PIB, o desenvolvimento, e como que isso, obviamente, cria uma complexidade e que acaba levando ao desenvolvimento da presença de mais serviços públicos, né? E que o importante aí é olhar, de fato, para a qualidade desse gasto público, porque ele é necessário, né, para dar conta de uma série de serviços, mas temos que saber se ali tem um desperdício ou não. Então, Nelson, eu gostaria de trazer duas questões, né? Primeiro, obviamente, também pedir para você, a partir da sua visão de longa data, né, sua experiência, sua trajetória também como economista do setor público, né, debater a partir dessas colocações que a Giovana acabou de fazer, né, em termos do, vamos assim dizer, do debate em torno mesmo do gasto público de pessoal, né, as questões orçamentárias, como podemos talvez discutir um orçamento plurianual e sair de um engessamento anual, se você concorda, discorda, enfim, para termos aqui de fato um debate, mas também um segundo ponto, né, pensando esse gasto de pessoal hoje, o que seria o ideal, se podemos falar de um ideal, e mesmo como trabalhar hoje esses diversos vínculos, né, com o setor público, e tendo que, obviamente, trabalhar em torno da estrutura que está dada, que muitas vezes é uma estrutura com muitas inequidades, né, muitas carreiras, diferenças de salários entre as carreiras que criam uma inequidade interna, enfim, então tem ali um desatar nó, que não é uma coisa fácil e trivial, né, e às vezes é uma agenda menos conjuntural, mas uma agenda mais estrutural e de longo prazo, como que você vai reconstruindo essa política pública de gestão de recursos humanos e a relação disso com o próprio gasto de pessoal. Enfim, então, é uma questão muito mais geral para você, a partir da sua experiência, da sua visão, poder dialogar aqui conosco. Obrigado, Fernando. Excelente seu questionamento. Obrigado. Acho que é uma pergunta bastante ampla mesmo. Eu vou tentar responder aqui. Seu mínimo, deixa eu só encostar. Está interferindo. E eu vou tentar responder ela, ser sucinto também, né? E pegar alguns aspectos que são os mais importantes. Bom,
A primeira coisa que você falou, antes de falar da questão da gestão pessoal, essa questão que você, outra primeira questão que você trouxe em relação ao orçamento, né? E esses pontos que a Giovana trouxe aqui, porque ela é uma gestora pública de primeira, né? Tá certo? Ela está envolvida nesse processo há muito tempo já, e ela logicamente, sempre lidando com essa questão do planejamento, do orçamento, ela sente na pele esses problemas todos. E ela tem toda a razão quando ela fala, olha, por que eu tenho que ter um orçamento que eu tenho que gastar necessariamente dessa forma, sendo que eu tive muito mais problemas, tive que ter... a saúde foi uma área que foi muito mais demandada esse ano passado e mesmo esse ano, né? Então, o problema aí está justamente na questão da rigidez orçamentária, né? Muito grande. Então, a gente pensar em ter um orçamento talvez plurianual seria realmente muito melhor. E eu diria que a gente deveria começar essa mudança orçamentária pelo orçamento de investimentos, né? Porque para a gente justamente fazer isso de forma incremental, né? Porque o orçamento, o investimento, além dele ter um papel, logicamente, o investimento uma, vamos dizer, uma atividade que não é de curto prazo, né? Certo? Ela sempre excede um período, né? Quer dizer, se ela está sujeita a essas oscilações, né? Do orçamento, né? Aos dissabores, né? Tá certo? Vamos dizer, aos humores e a própria nível a própria que acontece com o nível de atividade, ela é uma atividade que ela pode realmente ser descontinuada. E você descontinuar um investimento que você está fazendo, né? Qualquer atividade de investimento é prejudicial, inclusive do ponto de vista econômico, financeiro. Você vai deixar uma sucata lá, digamos assim, né? Certo? Uma parada sem recursos. Mas, para isso, você precisa ter um planejamento muito adequado antes do que é o seu investimento que você vai fazer e tal, tudo mais, né? A mesma coisa, eu diria, em relação ao orçamento, o orçamento das demais despesas, né? A gente, se tivesse um planejamento mais adequado dentro do governo, do que se pretende fazer, da onde se pretende gastar, de que forma, né? Isso seria, como isso ao longo do tempo, com metas, na cobrança de resultados e tudo mais, a consequência natural disso seria ter um orçamento plurianual também, né? E com uma mobilidade maior de recursos, né? Certo? Entre as diversas necessidades. Então, é muito importante a gente ter, né, essa possibilidade no futuro de ter um orçamento realmente mais flexível e que ele se estenda por um período de anos maior. Lógico que isso significa que eu tenho que ter uma previsibilidade também de receita maior, né? Mas isso o governo federal tem como fazer, né? Certo? E ele teria que, nesse caso, logicamente, ajudar estados e municípios que também tivessem dentro dessa mesma, inseridos nos mesmos projetos, né? Então, tem toda uma mudança aí da lógica orçamentária que é muito importante. O que a gente não pode é fazer como é hoje. Hoje a gente gasta um ano, no ano seguinte pode ser que não gaste nada com aquela determinada atividade, quebra totalmente o planejamento. E pior, hoje o gestor público que é premiado, tá certo? É o que gasta mais. Porque se ele gastar menos, ele for econômico, no ano seguinte vai ser alocado uma quantidade menor de recursos para ele, certo? E se ele for, então, eficiente, ele vai ser prejudicado. E o gestor público que gasta mais, tá certo? Como o orçamento é muito feito em base histórica do que aconteceu no passado, se ele gasta mais, ele também vai, com isso, né, ter mais recursos. Então, a lógica orçamentária é totalmente invertida. Se você chega no ministério próximo do final do ano, né, a área de gestão, a área orçamentária, né, muitas vezes ela está preocupada em gastar os recursos justamente porque, se sobrar recurso no caixa, no ano seguinte o governo vai alocar menos recursos para eles. O governo quer dizer a área central, né? A área que cuida da política fiscal. Então, é uma lógica totalmente invertida, né?
Se a gente muda essa lógica, só isso já deve contribuir bastante para a redução do gasto. Não que isso vai ser fundamental, é lógico, mas é um fator importante. Tá? Então, para falar sobre a sua primeira pergunta. A segunda pergunta é uma pergunta que demandaria, talvez, 1 hora de resposta, né? Certo? Mas eu vou ser sucinto. Né? O que seria? Quer dizer, você diz qual é o tamanho ideal da despesa com o pessoal. Eu não saberia te dizer um número exato. Né? Certo? Depende muito das atividades que o governo faz e como ele executa. O que é fundamental é que, e isso eu e a doutora Evelyn insistimos há muitos anos, é que a gestão de recursos humanos ela seja estratégica. O que significa que ela tenha um planejamento, né? E esse planejamento, na verdade, ele seja orientado pelo arcabouço de atividades que o governo está realizando, a médio e longo prazo, quais são as grandes, vamos dizer, as principais atividades, os principais projetos desse governo, e a partir desse arcabouço eu começo a estruturar a força de trabalho que eu preciso. Né? É lógico que essa força de trabalho ela não é absolutamente mutável ao longo do tempo, né? Até porque eu falei na primeira parte da minha fala anterior, né? Você precisa ter uma série de estabilidade, você precisa ter uma série de servidores que também, por outro lado, eles possam ter uma flexibilidade maior, mas é uma combinação dessas coisas. Né? Então, se o governo ele elege determinadas prioridades e essas prioridades estão no âmbito de um planejamento maior, de longo prazo, é lógico que a força de trabalho ela tem que estar adequada para realizar essas atividades. Né? Então, a administração pública deveria se preocupar em olhar para o perfil necessário para que o governo possa realizar essas atividades, né? Estimar, tá certo? Ainda que seja difícil a gente chegar em cálculos específicos sobre isso, mas já existem vários trabalhos discutindo isso, sobre, né, órgãos específicos, tal, tentar estimar o número de servidores que sejam necessários, né? Fazer uma política de recursos humanos que possibilite, ao longo do tempo, alcançar esse perfil que seja necessário, mesmo com as pessoas que hoje estão lá, tá certo? Capacitando, qualificando as pessoas, em parte trazendo outras pessoas, né? E, né, também, além de qualificar as pessoas a fazer essa mudança de perfil, também chegar no número de servidores necessários. Então, se você tem um planejamento dessa monta, né, dessa forma, né, você consegue, com isso, né, você consegue, com isso, inclusive, planejar melhor os concursos. Né? Os concursos públicos seguem esse planejamento da força de trabalho. Né? As ações de capacitação seguem esse planejamento da força de trabalho. Né? As ações de estímulo aos servidores, né? Tá certo? Toda a estrutura de incentivos, né, deve estar baseada no alcance dos resultados desse planejamento mais geral. Né? Então, o ponto básico aí é a gente ter planejamento geral do governo, depois planejamento da força de trabalho. E para que daí a gente possa desenhar toda uma política de recursos humanos e mesmo a estrutura de incentivos também. Certo? É fundamental a gente ter uma estrutura de incentivos, mas essa estrutura de incentivos ela tem que ter direcionada para o alcance de resultados. Né? Se eu, pegando o exemplo que a Giovana falou, né, se durante o ano passado e esse ano os governos locais, né, tiveram que prestar uma quantidade absurda de serviços, né, na área de saúde, em função da pandemia, ora, tá certo? A minha estrutura de incentivos também tem que, nesse momento, que é um momento especial, estar voltada para os profissionais da área de saúde, para os objetivos que eles têm que alcançar lá. Né? Então, é fundamental a gente ter essa visão sistêmica, porque, do contrário, né, o que vai ser sempre é uma briguinha, né, tá certo? Briguinha é maneira de dizer, tá certo? Não vou dizer dessa forma, mas é uma disputa, tá certo? Entre setores dentro da administração pública, né? Por que esse conseguiu isso, eu consegui aquilo, tal, etc. E essa discussão sempre ocorre quando você não tem uma visão estratégica mais geral, tá certo? Então, o que a gente chama de planejamento da força de trabalho é uma etapa fundamental do processo de melhoria da gestão de pessoal na administração pública, certo? Da gestão
como um todo, o planejamento é fundamental. O da força de trabalho, mais ainda. Mais ainda não, em função desse planejamento mais geral. Tá? Porque se você não tiver esse planejamento, nós não vamos conseguir sair nunca desse mundo das disputas dos diversos grupos por abocanhar uma parte maior dos recursos. Tá? E a estrutura de incentivos, como eu falei, tem que estar orientada nessa direção. Essa seria, vamos dizer, uma resposta mais sintética para isso que você falou. Lógico que tudo isso tem que ter um nível, grau de tarefa maior, mas acho que, com o princípio, em geral, isso é importante. Concordo com a Giovana também, quando ela falou que se você precisa fazer uma modificação, tal, etc., você precisa trazer gente de fora, tal, etc. É importante você ter esse mix. Eu concordo que é importante ter esse mix, tá certo? O que eu não quero fazer, e não é isso que a Giovana está fazendo, eu sei, é dizer sempre que a administração pública não tem pessoas, nem você está falando, é isso, mas tem muita gente que fala, mas dizer que a administração pública não tem quadros competentes para exercer as posições de chefia, que necessariamente eu preciso trazer esses cargos e essas pessoas de fora. Não, as pessoas dentro da administração pública conhecem muito o que elas estão fazendo há muitos anos. Né? Então, essa era só para fazer essa consideração aí, a partir do que a Giovana estava falando. É isso, como fala mais geral, essa é a minha resposta. Muito bom, Nelson. Então, já vamos continuar esse debate com a Giovana. Né? Giovana, eu colocaria, né, a partir da sua experiência no município, né, nos últimos anos, Niterói, agora Salvador, e você trouxe uma questão importante na sua primeira participação, sobretudo a forma em que, durante a pandemia, né, o município e a força de trabalho foram chamados para dar conta de uma série de atividades, né, se virando ali nos 30, e teve boas entregas, né, até com aumento de produtividade, de eficiência em algumas áreas, né, mostrando que, mesmo não ampliando a força de trabalho, com salários mantidos constantes, né? Enfim, talvez ali emergiram processos de liderança, né, que conduziram essas equipes de trabalho a partir de um senso, de um propósito, de uma missão. Estou imaginando aqui, mas queria ouvir um pouco mais de você, né? Já que muito se debate, em termos de força de trabalho, os incentivos, né? Sejam os incentivos financeiros, mas também os incentivos não financeiros, né? Não pecuniários. Então, a importância também do propósito da política, da gestão da própria equipe, da presença da liderança, enfim, que você também pudesse falar um pouco mais a partir da sua vivência municipal. Então, Fernando, o poder público ele tem um incentivo inerente a ele, que eu acho que é muito subestimado quando a gente vai fazer gestão de pessoas e quando a gente vai fazer gestão de uma forma geral, que é o propósito. A gente está vendo o setor privado aí há anos, a gente está vendo mineradora dizendo que está preocupado com o meio ambiente, a gente está vendo empresa de ônibus dizendo que é contra as mudanças, está fazendo política contra a mudança climática. A gente está vendo aí o setor privado, as empresas privadas em busca de propósitos para poder engajar os seus colaboradores. Enquanto que nós temos o propósito. O propósito de uma prefeitura, de um estado, do governo, é fazer a vida das pessoas funcionar. É garantir a sua vida ser melhor, é garantir que ela, no caso do município, que ela se desloque de forma eficiente, que ela tenha um ordenamento público, que a rua dela seja iluminada, que não tenha buraco, que ela tenha um ambiente urbano sadio, que ela procure um serviço de saúde, seja atendida, que as crianças tenham acesso a uma escola de qualidade e aprendam. Essa é a missão. Eu não preciso buscar, o propósito é inerente à atividade pública. Eu também sou tão motivada pela atividade pública por isso, porque eu me vejo nesse propósito. E a gente tem que cada vez mais divulgar esse propósito para todos os nossos colaboradores no setor público. O 13º, o 14º salário, a remuneração justa, ninguém está dizendo que isso não seja importante, porque isso também reflete justamente a valorização da atividade. Agora, nós temos, eu acho que a gente subestima o fator propósito, e isso foi muito forte nos últimos 2 anos para a gente. Além da remuneração. E eu fiz uma pesquisa de clima aqui, eu não sei se você sabe, Fernando Evelyn, assim que eu cheguei aqui na Cefaz em Salvador, foi até o
o Maurício que me ajudou, Evelyn, nós fizemos uma pesquisa de clima organizacional. Tivemos a resposta de 70% dos servidores. E vou te falar, salário foi o 4º lugar. Estamos há 5 anos sem nenhum tipo de reajuste no salário em Salvador. Nós tínhamos preocupação em relação à segurança no acesso, a gente tinha preocupação em relação à ergometria das cadeiras, e os pontos positivos eram o propósito do trabalho. Eu gosto do meu trabalho, eu gosto do que eu faço, eu sinto recompensa no que eu faço, eu me sinto parceiro dos meus colegas, os pontos positivos. Então, assim, o propósito não deve ser subestimado. A gente não deve esconder o propósito da administração pública, atrás da política, atrás de líderes carismáticos, atrás disso, entendeu? Acho que a gente tem que cacarejar muito esse propósito do setor público. E no município é muito fácil, Fernando, porque nossas atividades são de assistência social, saúde, educação e qualidade humana, limpeza, tratamento de resíduos sólidos, entendeu? Então, acho que isso a gente não deve subestimar. Mas isso também entra num ponto que a Evelyn colocou muito, nessa questão da profissionalização dos dirigentes, de novas profissões, da gente também mostrar para os dirigentes o seu papel de vocalizar isso, trazer e demonstrar o papel de cada um no alcance dos resultados das organizações. Isso também contribui muito para sair daquela rotina burocrática que a gente sempre critica, e que por que a administração pública é tão criticada, né? Eu acho que isso é uma coisa que é importante realmente, a gente tem que desenvolver o fortalecimento, dar instrumentos de liderança para os nossos gestores, ensinar a pessoa a ser chefe. Ninguém nasce sendo chefe, administrar pessoas é difícil em qualquer lugar, no setor público, no setor privado, com diferentes formas de incentivo. O setor privado tem bônus, também tem desafios na gestão de pessoas, entendeu? Na obtenção de resultados. E aí, trazer uma coisa que o Nelson falou, que é muito interessante quando ele fala do planejamento. O tamanho da força de trabalho, ou seja, quanto que deve ser a despesa com o pessoal. Quando ele fala do planejamento, qual é a missão? O que você tem para fazer? Isso impacta totalmente o tamanho da sua força de trabalho. Vamos combinar que o município, ele tem um papel que é mão de obra intensivo. É guarda municipal, professor, médico, enfermeiro, agente de saúde. Essa aí é mão de obra intensiva, é merendeira. Não tem jeito de você fazer isso gastando pouco em pessoal. Agora, quais são os resultados que estão sendo obtidos? Isso o Nelson falou muito bem, quer dizer, nosso foco tem sido, e isso aí, se você fala de rigidez orçamentária, Nelson, no nível federal, você não tem ideia do que é no município. Porque vem ainda tudo carimbado. É o Fundo Municipal de Assistência Social, para você gastar com assistência. Aí vem o bloco de financiamento da saúde, que você só pode gastar em saúde bucal. Aí tem os 25% da educação, que não pode gastar em merenda. E nem em uniforme. A gente está vendo criança desmaiando dentro da sala de aula. E os 25% da educação, não adianta você comprar filé, que não vai contar para os 25% da educação. E aí vem outorga onerosa, que é o que a gente cobra para padrão urbanístico maior, só pode gastar em determinadas coisas. Então, assim, fica um planejamento muito picado. E quando a gente fala de planejamento, Nelson, aí para você acessar os recursos federais nas áreas, você tem que ter um planejamento para cada setor. Aí você tem o planejamento, você tem o plano municipal de saneamento, você tem o plano municipal de resíduos sólidos, aí você tem o seu plano de educação, aí você tem um plano para aplicação dos recursos na área de transporte. Tem uns 10 planos que você tem que ter, além daquele que é o que o governo faz, porque o seu planejamento estratégico é que ele resolve priorizar nos próximos 4 anos, porque se for plano de transporte, tem que ter. Então, de mobilidade. É tudo picado para você receber um pouquinho de recursos dos fundos de cada uma dessas áreas, gente. Não vai me dizer que isso é coordenação. Isso não é coordenação. Isso aí é o que você falou, uma disputa também dos setores federais, que ficam ali vendo quem é que vai passar e como é que vai passar mais recursos. Esse dia me ligou um vereador maravilhoso aqui, ativo, todo empolgado para criar um fundo de penitenciário no município, porque ia ter direito a receber 2 milhões de reais num fundo para a política com egressos do sistema presidiário, do sistema, entendeu?
Então, assim, 2 milhões, eu ia ter que criar um fundo, sendo que eu tenho um fundo de assistência social, eu tenho orçamentos da assistência social, eu tenho um monte de... Mas não, é do egresso, porque quem está mandando é o Ministério da Justiça, não é o Ministério da Assistência Social. Então, assim, isso aí é demais, e aí, por isso que eu te falo, sabe, Osamar, essa coisa da capacitação dos municípios, assim, é um problema que, às vezes, a União... Eu sou gestora federal, posso falar isso do maior conforto, eu sou do Ministério da Economia, gestor da Enenap, fiz curso de formação lá, vivi em Brasília minha vida toda, então eu me sinto muito confortável para dizer que muitos problemas são criados pela própria gestão central. A dificuldade está vindo de lá, como se a gente já não tivesse as nossas dificuldades aqui diárias a gente tem que enfrentar. A bola vem vindo muito quadradinha e cada vez mais pela ausência de uma coordenação, de um planejamento. Poxa, por que não passa em 4 anos você tem que chegar à meta tal de atendimento da mulher, realização de mamografia? Se não quiser chegar a resultados, bota logo meta por realização mesmo. Olha, você tem que ter tantas mil mamografias por ano, de acordo com a sua população. Se você tiver, a gente vai mandar, entendeu? O recurso. Porque aí você, pelo menos, tem um indicador que não está relacionado ao gasto, mas está relacionado àquilo que você está prestando efetivamente de serviço, entendeu? Tem uma sinalização, e aí para encerrar, Evelyn, esse exemplo, por exemplo, que veio agora, da área de educação, com o novo Fundeb, que eu estava até vendo um seminário que estão fazendo com os estados hoje, que 10% da repartição do ICMS vai vir de acordo com os resultados da educação. E aí, porque hoje 25% do ICMS é distribuído entre os municípios, né? O ICMS é arrecadado pelos estados. Aí agora, vão ser 35%. E esses 10% vão estar relacionados ao desempenho dos municípios na área da educação. É uma sinalização interessante, porque você está começando a vincular transferências aos resultados das políticas. Eu acho isso interessante, porém, muito delicado na hora de você construir esses indicadores, né? Se você vai olhar para o passado, vai olhar para o futuro, como é que vai ser a transparência disso. Mas acho que é um recado, porque, de fato, hoje a gente vem discutindo em nível estratégico, na educação, como gastar. A questão pedagógica, infelizmente, está no segundo plano. A preocupação é financeira, como gastar. O que eu acho que não seria a forma mais adequada, principalmente a condição tão grave das nossas crianças no país hoje. Quer dizer, nós precisamos trazer as crianças de volta para a escola. O principal desafio da educação no Brasil nos próximos 2 anos vai ser trazer as crianças para dentro da sala de aula de novo. As crianças desacostumaram, aí principalmente a segunda etapa do fundamental. Isso aí é um desafio tremendo. E nós estamos discutindo distribuição do ICMS, nós estamos discutindo como é que vai gastar 25%, enquanto a gente tinha que estar discutindo como é que nós vamos trazer essas crianças para a sala de aula de novo. Então, eram só essas observações aí finais que eu gostaria de fazer. Giovana, eu queria deixar a palavra com você para você realmente fazer considerações adicionais que talvez você não tenha tido oportunidade de fazer até o momento. Eu vou também pedir para o Nelson fazer e depois faço uma síntese do seminário de hoje. Então, com a palavra, Giovana. Bom, procurar ser breve para não... Mas faltou eu falar da questão da transformação digital e os impactos disso para a nossa gestão e planejamento da força de trabalho. Eu tendo a achar que você não vai ter... Se você tem um processo estruturado de transformação digital que incorpore não somente tecnologias, mas também revisão de processos, revisão de estruturas organizacionais, digamos assim, um processo de inteligência mesmo, organizacional, eu apostaria que a sua despesa com o pessoal não aumentará, mas sim vai ser mantida com diferentes perfis de pessoas. Você vai precisar de menos pessoas, mas de pessoal mais bem remunerado, mais capacitado, e mais, assim, com um perfil um pouco diferente. Então, por isso que eu discuto tanto essa questão da transição,
né? Quando a gente fala transição da força de trabalho, a gente está falando da transformação digital, da modernização de processos, da enxugamento de estruturas organizacionais. Então, eu tendo a avaliar que você vai ter um perfil muito diferente de servidor. E estou falando de todas as áreas, inclusive da força de trabalho na linha de frente. Em Niterói, a gente tem uma percepção, foi um investimento muito grande em tecnologia na área de trânsito lá em Niterói, né? Sinais inteligentes, um centro de comando e operação, câmeras no centro, enfim, muita tecnologia para o trânsito. Então, eu vivenciei bem esse processo de você convencer estruturas antigas de que você ia precisar de menos agentes de trânsito ali na rua apitando, porque os sinais contavam quantos carros estavam passando, era muito mais eficiente do que... Mas foram, assim, 3, 4 anos para você conseguir fazer essa migração, entendeu? Com troca de dirigentes, enfim. Então, eu entendo que você vai... E aí é onde você tem perfis mais modernos, de colaboradores nessa área, com outros tipos de formação na área de tecnologia e trânsito. Então, assim, eu entendo que vai ser um processo de que você não vai ter uma economia com recursos, mas eu acho que você vai ter menos pessoas utilizando outros instrumentos em outros processos, né? Em processos mais otimizados, menos repetitivos, etc., para chegar a resultados certamente melhores. Eu tinha faltado falar disso, acho que valia a pena, e agradecer muito a participação, a possibilidade de poder refletir, agradecer a atenção de vocês. Às vezes a gente vai colocando aí uma série de questões, porque são tantas, e a gente vem participando aí de tantos encontros nos últimos 2 meses com interlocutores das diversas áreas, né, da área de finanças principalmente, e quinta e sexta foi muito rico o encontro com os prefeitos lá também em Aracaju, e a gente fica com vontade de dividir um pouco esse olhar, sabe? Que às vezes, do ponto de vista municipal, ele é um pouco... pela própria dificuldade nossa de organização, de vocalização, e a gente também está sempre tomado por atividades de todo dia, tanto que a gente tem, às vezes, uma dificuldade de colocar a nossa visão nessa estrutura federativa aí de provimento de serviço do país. Mas agradeço demais a oportunidade de poder fazer essa reflexão. Microfone, professora. Excelentes contribuições, Giovana, como era de se esperar. Eu passo, então, a palavra para o Nelson, para as suas considerações finais, mas eu lembro que ele queria se dedicar um pouco ao tema dos incentivos, talvez ele queira tratar disso nesse momento. Bom, obrigado, Evelyn. Primeiro, eu queria falar alguma coisa sobre essa questão da modificação dos processos de trabalho, dessa, vamos dizer, da incorporação do mundo digital na gestão pública. Isso é fundamental, né? Eu tenho dúvida que isso pode ajudar muito na prestação de serviço, isso é um ponto essencial, né? O que eu quis dizer, acho que a Giovana concorda, quer dizer, não sei se concorda, mas enfim, estou esclarecendo a verdade às pessoas que estão nos assistindo ou vão nos assistir, né? Que para a gente digitalizar, a gente, de qualquer forma, precisa saber primeiro o que nós vamos fazer, tá certo? E aí sim nós vamos dizer como nós vamos fazer. E aí como nós vamos fazer, isso passa por toda essa questão da gente transformar, né, o serviço público em uma coisa mais digital. Mas primeiro a gente precisa ter muito claro o que nós vamos fazer, aonde a gente quer chegar. Por isso que o planejamento antecede mesmo essa etapa, sob o meu ponto de vista, tá? Bom, agora eu ia falar, vamos a Evelyn fazer esse gancho, que realmente faltava eu falar aqui sobre a questão da estrutura de incentivos. A gente não pode pensar em uma política de gestão de recursos humanos sem a gente considerar e ter como ponto, certo, essencial dessa política o que a gente chama de estrutura de incentivos, né? O que é estrutura de incentivos? Nós vamos uma estrutura de incentivos, ela diz o que você vai estimular o que o servidor a fazer,
Não é o que você quer, quer dizer, o que você quer que ele faça, primeiro ele tem que saber, para daí ter uma estrutura de incentivos que diga, olha, se você performar de forma adequada, né, você consegue, com isso, ser bem recompensado, não necessariamente financeiramente, tá certo? Mas através de alguma outra forma de reconhecimento, pode ser financeira ou não, como a Giovana mesmo está falando, da pesquisa de clima que ela fez em Salvador, colocou a questão salarial, que eu não deixo de ser importante, logicamente é muito importante, mas como quarto tópico. Então, não é só isso que é importante, né? Não é só a questão salarial. E, enfim, então, se você consegue definir isso, né, e você diz para a sua força de trabalho qual é o que você pretende fazer e dizer para ela, olha, se você fizer o que vai acontecer, e se você não fizer também o que vai acontecer, né? Então, isso é muito importante. O que a gente tem no serviço público hoje, em geral, é uma estrutura de incentivos totalmente distorcida, ao contrário. Porque o que existe é um incentivo muito grande para entrar, principalmente no serviço público federal. Por quê? Porque os salários de ingresso são muito altos, são acima de qualquer parâmetro de mercado. Você pensa, né? Logicamente que você tem que pagar bem na administração pública, com certeza, né? Tem que praticar bons salários, mas você pensa no salário inicial em torno de 17, 18 mil reais, tá certo? Às vezes até mais para algumas carreiras, um pouco menos, 14, 15 mil reais. Você pensa quem é que consegue, no início de carreira, ganhar essa remuneração, né? Certo? Então, você tem uma distorção muito grande. Isso causa uma competição muito forte pela entrada no serviço público, né? Então, o setor público ele atrai pessoas muito qualificadas, né? No nível estadual municipal, essa distorção é menor, né? Então, isso se aplica a algumas carreiras, outras mais, outras menos, tá certo? Algumas talvez nem se aplique, mas no governo federal isso é muito claro. Então, o que acontece? Você tem um atrativo muito grande para entrar, mas a partir do momento em que você entra, né, os incentivos para você performar de forma adequada são muito baixos, né? Por quê? Primeiro que se você performar ou não performar, tá certo? Você vai avançar de uma forma ou de outra na carreira. Segundo, que muitas vezes a diferença entre a remuneração inicial e a remuneração inicial que a pessoa tem, né, é baixa. Remuneração final, que eu quero dizer, aquela que seria de final de carreira lá, certo? Então, não vai ter um grande acréscimo, né, em relação ao que a pessoa já ganhava lá no início, né? Terceiro, que como eu falei, e essa é uma coisa muito importante desses incentivos, né, a pessoa não tem, o servidor ele não tem essa perspectiva de que no futuro, se ele performar bem, ele vai concorrer a um cargo de chefia, de gerência, de comissão, como a gente quiser chamar, dentro da casa onde ele trabalha, certo? Pode vir alguém de fora, né, e ocupe esse lugar, e muitas vezes indicado por questões políticas, não necessariamente só técnicas, tá certo? Mesmo que seja técnicas, né, tá certo? Ele tem que ter condições de concorrer com essa pessoa que veio de fora, ou resguardar as posições para quem vem de fora, para situações que são importantes, mas não fazer isso de forma generalizada. Então, são senhores instrumentos, né, para o servidor. Quarto, que não existe, como não existe um planejamento estratégico, né, dizendo o que o governo deve fazer de forma muito clara ao longo do tempo, com metas, cobrança de resultados, etc., também não existe vamos dizer, esse rebatimento desse planejamento mais geral no planejamento de recursos humanos, além do que não existe planejamento de recursos humanos. Então, o servidor ele deveria ser recompensado por alcançar as metas, né, tá certo, que foram colocadas pela gestão, né, por aquele governo, ou, se a gente olhar de uma forma mais a longo prazo, pelo próprio Estado, né? Mas não existe nenhum, ou existe poucos, vou dizer nenhum, mas existe pouquíssimos instrumentos que façam esse vínculo mais geral, dentro lá, fazendo com que a avaliação de desempenho do servidor esteja vinculada a isso, a esse planejamento mais geral, né? O que a gente tem na administração pública em geral são um processo de avaliação de desempenho, né,
e muitas vezes não funcionam, muitas vezes são para inglês ver, que a gente fala de termo mais popular, né? Às vezes acabam não funcionando, um esforço muito grande para surtir poucos resultados. Né? A gente teria que vincular todo esse processo de incentivos, estrutura de incentivos, para o alcance de resultados. Né? Então, se a gente vai remunerar mais, né, tá certo? Vamos remunerar à medida que o órgão e aquela equipe alcance melhores resultados. Né? Certo? Se a gente quer individualizar isso, às vezes dá para individualizar, às vezes não, mas é muito melhor você fortalecer o trabalho em equipe, né, para poder distribuir esses resultados. Né? Segunda coisa, né, se você quer melhorar a perfil da performance dos servidores, você tem que capacitá-los. Então, você tem que ter uma estrutura de capacitação orientada também para o alcance desses resultados. Então, isso também é uma forma de você incentivar e depois cobrar as pessoas. Né? Eu posso premiar as pessoas de outra forma, reconhecendo, inclusive, fazendo premiações de acordo com o desempenho, né? Tá certo? Que não necessariamente envolvam melhorias salariais. Né? E esses prêmios que eu estou falando aqui de avaliação de desempenho, de alcance de resultado, deveriam ser muito mais na forma de bônus, tá certo? Não à medida que alcança os resultados, do que necessariamente incorporados ao salário da pessoa. Né? A pessoa tem que, logicamente, ter uma estrutura de carreira, saber o que ela pode ocorrer ao longo do tempo, como é que ela vai ser capacitada, né? Quais são os critérios claros de promoção, que estejam vinculados à qualificação dela, à maior capacitação, que estejam vinculados ao alcance de resultados dentro da equipe dela. Né? Certo? E se ela, inclusive, se porventura aquela pessoa ou uma organização não performar também no primeiro período, né, ou no primeiro período, deve-se avaliar o que aconteceu e não simplesmente prejudicar aquele órgão. Né? Tá certo? A gente tem que, na verdade, primeiro ver por que não foi performado de forma adequada. E, às vezes, envolve até condições de trabalho. A Giovana estava falando, por exemplo, dos servidores lá em Salvador, na pesquisa que foi feita, eles estavam preocupados em transporte para o trabalho. Era uma preocupação deles. Tá? E assim por diante. Então, tem várias coisas que, do ponto de vista de condições de trabalho, são importantes aí também. Agora, né, para poder estimular o servidor. Agora, de toda forma, estimular e, de certa forma, fazer com que ele se sinta identificado. Né? A outra coisa que é importante é ele se sentir identificado com o que está sendo feito na administração pública. Ele ser parte, saber que ele é parte desse resultado. Então, veja bem, tem uma série de coisas que são importantes para a gente incentivar ele, que envolve reconhecimento, envolvimento no processo, ele saber que ele é parte importante do resultado, as condições de trabalho, né? Capacitação, como eu já falei, né? Reconhecimento do ponto de vista de pagamento de bônus ou, tá certo, de premiação de alguma forma, e, ao mesmo tempo, eu tenho que ter a cobrança em cima do que eu vou cobrar esse resultado, em cima desse planejamento mais geral. E se, com o tempo, ele não alcança o resultado desejado, e se ele realmente mostra, né, tá certo, que ele não performa disso adequadamente, né, ele, com o tempo, tem que ser desligado. Certo? Mas essa, na verdade, em geral, né, é a exceção. Se a gente criar os incentivos adequados, a gente tem como sim fazer essa cobrança de resultados. A mesma coisa, a avaliação só para... Então, não, desculpe. Né? Então, para resumir essa parte, eu quero dizer que você pode e deve cobrar resultados, mas tem que ter uma estrutura de incentivos adequada. E essa estrutura de incentivos tem que ter ligada às regras mais gerais, aos objetivos mais gerais da organização, que, por sua vez, vão ser quais são os objetivos da força de trabalho. Só para complementar uma questão em relação ao estágio probatório. Muito se fala sobre estágio probatório, tal, etc., né, que ninguém é reprovado, tal, não sei o quê. É lógico que ninguém é reprovado, não se faz avaliação do estágio probatório. O problema não é o mecanismo do estágio probatório, o problema é a avaliação do estágio probatório. E, de novo, se você não tem uma avaliação, se não tem um planejamento adequado, né, como é que você vai avaliar direito a pessoa, né, tá certo, durante os 3 anos em que ela permanece na administração? Né? Outro dia eu vi colegas meus dizendo que o estágio probatório deveria ser um tempo maior, né?
tá certo? Deveria mudar a regra, tal, etc. Não adianta você colocar uma estágio prova um tempo maior se você não tiver como avaliar, continuar não avaliando. Sobre quais critérios, né, Nelson? Exatamente. Se você está indo, você vai avaliar sobre quais critérios? Exato, tá certo. Quais os critérios, o que você vai avaliar, né, tá certo? Quer dizer, se ele não tiver se ele, de novo, se você não tiver um planejamento mais geral, você não tem como simplesmente avaliar o servidor. Você vai dizer, ele é mais simpático, ele cumpriu o horário, né, ele foi cordial, né, ele tem uma aparência boa, ele foi assertivo, né? Aí é uma coisa absolutamente subjetiva. Certo? Então, esse que é a questão aí. Né? Planejamento e estrutura de incentivos ligada a isso. Desculpe se eu me estendi demais, era isso. Olha, agradeço muito, Nelson, Giovana, foram brilhantes. Eu vou tentar fazer uma síntese, mas desde já me peço perdão se eventualmente empobreço esse debate que foi tão rico. Eu acho que a Giovana trouxe coisas muito interessantes sobre a questão da motivação a despeito da contenção da despesa de pessoal durante esse período 2021. Isso acho que emenda com aquilo que o Nelson acabou de falar, que são a estrutura de incentivos. A própria Giovana destacou que o propósito, né, é uma fonte de motivação muito importante e a liderança deveria enfatizar isso. Então, toda uma área de questão da motivação mesmo, do engajamento, etc., que são alavancas para a satisfação no trabalho e, obviamente, um aumento da produtividade, né? Depois, eu acho que foi extremamente importante toda a questão, todo o debate sobre a rigidez orçamentária, muito importante, não é? E como ela joga um papel no sentido de distorcer completamente os objetivos eventuais e conjunturais que, às vezes, as administrações deveriam perseguir, né? E eu acho também que se falou bastante em planejamento, né? E, se vocês me permitem, eu acho que nós estamos num processo de destruição da área de planejamento, mas há muito tempo já, né? Eu acho que os objetivos demarcados pela Constituição de 88, no sentido de elaborar o PPA, etc., foram, durante algum tempo, realmente enfatizados e, eu diria até realizados, em parte, mas há muito tempo já a gente vê uma destruição do sistema de planejamento, e se você não tem planejamento, não tem como indicar metas, tá certo? Que eu concordo inteiramente, é a única forma válida de você avaliar qualquer pessoa, tá certo? Então, antes de mais nada, você tem que dizer o que espera dela, e o que você espera dela tem que estar respaldado em objetivos da organização, metas organizacionais. Todo esse sistema está destruído e existe um referencial por trás disso, né? Como é que nós estamos fazendo política? Ninguém quer se comprometer com resultados. Essa é a minha interpretação desse processo de deterioração da área de planejamento. Eu acho que várias coisas muito importantes ainda foram ditas, né? O Nelson enfatizou que toda a questão da gestão e do planejamento da força de trabalho tem que estar ancorada nesse planejamento governamental mais geral, né? E quanto à digitalização, eu acho que ambos os nossos debatedores se mostram favoráveis, mas
essa não é a salvação, digamos, do desafio na área de gestão de pessoas e na melhoria dos serviços públicos. Antes de mais nada, como destacou o Nelson, a gente tem que saber, tem que ter gente que sabe elaborar e implementar políticas públicas e, como a Giovana determinou também, além de você digitalizar, ou antes mesmo disso, avaliar processos e estruturas que você tem hoje, né? Bom, como eu disse anteriormente, eu temo muito ter encurtado e empobrecido a riqueza do debate dessa manhã. Eu acho que nós temos pontos de reflexão muito importantes aqui, que certamente vão alimentar, eu acho, a construção de uma nova visão sobre gestão de pessoas no setor público, nas nossas realidades tão heterogêneas, né, a nível subnacional, e nós precisamos encontrar caminhos que se adequem a estas diferentes maturidades, né? Com isso, eu volto a palavra para o Fernando para o processo de encerramento. Muito obrigada, Nelson. Muito obrigada, Giovana. Muito bom, professora Evelyn. Então, vamos encerrar. Antes, porém, passando a palavra com a mensagem final do José Mário Brasiliense. O professor Ari, pelo IEA, não pôde estar conosco nesse momento final, ele tinha um outro compromisso pelo próprio IEA. Então, vamos ter a palavra final pela Oficina Municipal e a Konrad Adenauer. José Mário, sua palavra. Obrigado, Fernando, você brevíssimo. Só a ocasião de agradecer as brilhantes exposições da Giovana Victor e do Nelson Marconi. É um privilégio escutar vocês, trazendo à prática o engajamento político, as bandeiras, essa conexão com a realidade das cidades hoje, com a Confederação Nacional dos Municípios, que a Giovana nos traz, e o Nelson com a tradição da pesquisa acadêmica da melhor qualidade da Getúlio Vargas, e vocês dois iluminando e trazendo uma coisa que a gente não tem privilegiado, que é olhar para os municípios e para os estados, essa escolha estratégica da Evelyn e do Fernando. Eu não tenho dúvida, a gente ano que vem completa 20 anos de oficina municipal. São pouquíssimas organizações dedicadas à política e à gestão pública no município. Infelizmente. E ter pessoas com uma visão muito clara, embasada, que transitaram pela ENAP, que transitaram pelo governo federal, que transitaram pela AGV, e trazer essa riqueza de olhar para uma perspectiva municipal, eu acho que vai ser o grande salto qualitativo que a gente vai encontrar na gestão pública, porque a curva de aprendizagem possível está nos municípios. Os gestores públicos mais frágeis, as estruturas mais frágeis estão nos municípios e nos estados. Então, onde a gente pode crescer e se fortalecer é nessa área. Com isso, eu acredito, Evelyn, Fernando, que a gente conclui esse ciclo deste ano com chave de ouro, como a gente imaginava. Espero que a gente possa retomar esses temas de hoje para aprofundá-los, porque essa conexão entre finanças, arrecadação e gasto e o pessoal é muito rara. Planejamento estratégico financeiro, plano de metas, planejamento estratégico em geral e planejamento dos recursos humanos, Evelyn, como você trouxe na síntese, esse match é muito raro. Talvez a gente pudesse reiniciar a sequência de seminários retomando esse tema e, quem sabe, esse fio condutor de finanças possa estar presente na agenda de 2022 nessa parceria. E reitero o agradecimento, além de vocês dois e dos nossos colegas expositores hoje, ao professor Ari, que não está presente, mas o privilégio de ter essa discussão no contexto do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Chegou ao Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo uma discussão da maior importância, graças à liderança de vocês, Evelyn e Fernando, e graças ao gabarito de especialistas como a Giovana Victor e o Nelson Marconi. Muito obrigado, em nome da Oficina Municipal e da Fundação Adenauer, por essa privilegiada parceria.
Muito bom, Zé. Nós que agradecemos, né? Parece que foi ontem que iniciamos esse ciclo de seminários, no final de abril, discutindo educação pública, e agora finalizando em alto nível, como foi durante, né, cada um dos eventos, né, com o Nelson e com a Giovana, essa discussão muito importante, né, intrincada, tem muitos nós para serem desatados entre força de trabalho, qualidade do gasto público, tamanho da folha de pagamento, enfim, a própria gestão de pessoas, e como a professora Evelyn colocou na síntese, a importância de pensarmos ou repensarmos o próprio processo de planejamento, o empoderamento do planejamento, que passa também pela reestruturação das áreas de recursos humanos nos estados e nos municípios, para além de uma abordagem, né, de um departamento operacional muito voltado para as rotinas trabalhistas, mas que tenha, de fato, essa capacidade de pensar o futuro do serviço civil, né, e trazer elementos para o planejamento da força de trabalho no longo prazo. Desta forma, estamos encerrando, queremos agradecer vocês que nos acompanharam ao vivo, ou mesmo vocês que depois estão assistindo este vídeo, que fica disponível tanto pelo site da Oficina Municipal, quanto pelo site do Instituto de Estudos Avançados. Um abraço a todos vocês e até 2022, com a retomada do nosso seminário, com novos temas para discutirmos o futuro do serviço civil no Brasil, com foco nos níveis de governo subnacionais, estados e municípios. Obrigado, professora Evelyn, pela parceria de longa data, obrigado, Oficina Municipal e IEA, por esse processo de coprodução, né, tornando esse projeto de pesquisa iniciado pela professora Evelyn, né, também é um evento para fazermos uma discussão, né, com todos aqueles interessados pelo tema na academia e mesmo dentro do setor público. Um grande abraço a todos.